As reformas anunciadas na defesa da Rússia, anunciadas por Sergei Shoigu, o ministro da Defesa da Rússia, chamou atenção para diversos fatos, principalmente a economia da Rússia, que está assim em crise, o fato de como eles vão recrutar os seus soldados, os seus cidadãos, e o que eles vão fazer com esses militares, que eu vou levantar aqui a quantidade, o número e as possibilidades que eles estarão atuando na frente de batalha ou de forma ali em stand-by, esperando qualquer chamado para ser efetivado. De fato, são medidas muito importantes para o exército, para as forças armadas russas, que um tempo atrás já sofreram muitas mudanças, principalmente em questão a nível de organização, seja de comandos, seja a nível de distrito, ou seja, como se fosse uma região aqui no Brasil, por exemplo, a região do Exército Brasileiro Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, e lá não foi diferente. Houve uma conformação desde a época da dissolução da União Soviética. Houve diversas mudanças na organização das forças militares russas. E é claro que houve um aperfeiçoamento em que, quando se tirou o comando de determinado distrito ou de determinada região, vislumbrou principalmente a redução dos gastos públicos com os militares e melhorar o efetivo de determinadas regiões que o governo russo ali da época achou melhor para assim proteger determinadas áreas. Só que neste momento temos algumas questões que nos remete a pensar. A Rússia, ela tem quase $1 trilhão de ativos que podem ser sim bloqueados através de sanções do Ocidente. E será que essa sanção que pode ocorrer principalmente contra oligarcas, principalmente contra o Ministério, questão de finanças econômicas, enfim, diversos outros setores da Rússia, vão ser também sancionados, vão também sofrer essa penalidade? E como ficaria essa reforma sem dinheiro? Então é uma questão a ser levantada. E a determinação do ministro Sergei Shoigu foi bem clara. Ele quer aumentar de 1,15 milhão de soldados ativos para 1,5 milhão de ativos. É um contingente realmente muito alto, em quase ali a mais de 350 mil militares que vão integrar a fileira dos ativos ali das Forças Armadas Russas e que sai à frente dos Estados Unidos, que atualmente tem mais de 1 milhão e 300 mil militares em atividade, ativos ali no batente. Então, só que essa reforma, ela não vai ser construída do dia para a noite e nem da noite para o dia. Ela foi anunciada faz aproximadamente 2 semanas e ela visa o quê? Iniciar nesse ano de 2023 com previsão de término no mesmo período em 2026. Então ele foi bem claro que ele pretende o quê? Até o final do ano, dezembro deste ano, até o final deste ano, não citou o mês, colocar novas mudanças que vão ajudar para que isso se efetive de forma muito mais rápida e com qualidade até 2026. E esse anúncio já estava previsto desde o ano passado, desde mais ou menos no mês de dezembro, só que foi o quê? Segurado. Não se sabe por que o motivo, mas foi segurado até a virada do ano ocidental para, assim, realizar esta mudança, esse anúncio importante para as Forças Armadas da Rússia.
E além de aumentar o tamanho das Forças Armadas, de acordo com essa determinação do alto escalão da Rússia, a intenção de Shoigu é criar um novo corpo de exército que vai ser formado lá na região da Carélia. É uma região que fica absolutamente do lado da Finlândia, uma nação que pediu para fazer parte da OTAN recentemente. E qual que é a intenção de Sergei Shoigu? É expandir, propriamente dito, a OTAN, que a Finlândia e a Suécia solicitaram essa adesão à organização. E fica do lado ali da Rússia, e a Rússia acredita, na visão dela, que é uma ameaça iminente. Se for observarmos num contexto superficial, realmente é uma ameaça, porque a OTAN ela já vem se expandindo de uma forma tão abrupta desde os anos 50, com ogivas nucleares em algumas nações europeias, e com certeza oferece uma possibilidade de uma ameaça iminente para a Rússia. Isso é muito claro. Então, uma das formas de você... mas como que vai parar a expansão da Rússia, da OTAN? Sendo que ali já é as últimas nações, não tem mais outras nações ali na região. Sim, é uma forma de parar no sentido do que, se você coloca um corpo de exército ali na região, muito provavelmente haverá um risco de você elevar corpos ali, um corpo de militares, por exemplo, na Finlândia e na Suécia, da OTAN, equipamentos da OTAN, porque isso traz uma ameaça muito próxima para uma fronteira com uma potência nuclear como a Rússia, a segunda ou a primeira maior potência. Em qualidade, é a segunda maior potência, ao meu ver, tá? E isso sim é uma maneira de parar a OTAN, nesse ponto de vista, que também vai gerar o quê? Tentativas de acordos, tentativas de geopolítica, tentativas de políticas diplomáticas entre as partes. Então, há também uma nova formação que incluirá 3 divisões de infantaria motorizada como parte das forças terrestres do exército russo, com 2 divisões de assalto aerotransportadas das forças aerotransportadas da Rússia, e a intenção que muito se tem falado sobre isso é a criação de 2 novos distritos militares. Mas se a Rússia ela está em uma crise econômica, criar novos distritos não é ainda mais ruim para a economia da Rússia, que está limitada, que está sofrendo muitas sanções? Sim, porém, foi feita uma divisão. Por quê? Você tem um distrito que vai ser o distrito de Moscou e o distrito de Leningrado ou São Petersburgo. Mas já não existia isso? Sim, já existia os distritos, que eu até fiz um levantamento, que até a região ali no meados dos anos 1991, você tinha ali aproximadamente 8 distritos. Você tinha o de Leningrado, Moscou, norte do Cáucaso, Volga, Urais, Sibéria, Transbaikal, o extremo leste ou extremo oriente e o de Kaliningrado. E o Leningrado, ele se faz ali na região de São Petersburgo, que pega ali a região, aquela, vamos dizer assim, uma ilha ali no meio dos países europeus. E esse distrito, ele abrange todo esse espaço. E ele é muito importante, porque ele está situado como se fosse um portão que vai sustar essa expansão da OTAN, que vai pensar 2 vezes antes de fazer exercícios na região, porque a região ainda ela é muito fraca. Quando você tem essa divisão, você concentra em algumas áreas militares, forças, ali, unidades, batalhões, você começa a ter uma densidade demográfica mais alta ali na região. Você consegue ter a região mais populosa militarmente, diferente da situação que está atualmente, que são 5 distritos. Você tem o distrito leste, você tem central, o norte,
você tem o ocidental ou oeste e o sul, que fica ali na região próxima com a Ucrânia. Então você, criando 2 novos distritos, você tem essa dimensão de focar essa escolha de aumentar a densidade militar, popularizar, vamos dizer assim, popularizar militarmente essas regiões. E o corpo de exército na Carélia vai ser sim uma resposta direta na OTAN. Veja bem que em 2022 você teve essa intenção da Finlândia e da Suécia de aderir ao bloco, à organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, ao passo em que você oferece uma nova possibilidade de densificar, vamos dizer assim, de você tornar mais forte um exército ali na região, você afasta esse perigo para o lado de Moscou. E a guerra que está em curso, ela mostrou que o exército russo ele não estava tão preparado numericamente para enfrentar uma Ucrânia que estava mais organizada desde 2014, graças aos ingredientes que foram colocados dos Estados Unidos, como equipamentos, treinamento e principalmente da OTAN. Então esses novos soldados, eles serão de grande valia, não, por exemplo, para substituir os reservistas que estão neste momento lá, mas no futuro ajudar a controlar essas áreas que já foram dominadas. Ou seja, você tem militares mais experientes da ativa, você usa reservistas que têm uma baixa experiência, até mesmo que eles fizeram parte do exército no serviço militar obrigatório, foram para a reserva, vamos dizer assim, se tornaram o quê? Aquele efetivo complementar. Você tem aqueles que aposentaram e você tem aqueles que foram para a reserva de alguma maneira, ou está ali na inatividade, mas foi para a reserva. Então você utiliza esses indivíduos, esse contingente, para promover um avanço ali na linha de conflito, e a hora que você restabelece ali o domínio ou não, você usa a frente ativa, que tem mais experiência, que é muito mais cara do que os reservistas, porque quando você se forma, você se gradua ou se adere ao exército russo há 5 anos atrás, 5 anos depois, neste momento, na atualidade, para você treinar um militar é muito mais caro por conta das inflações, por conta da crise. Isso é óbvio. Então os ativos serão utilizados para controlar essas áreas, porém mais à frente. E onde conseguir esse novo exército? Onde conseguir esse novo contingente? Vejam só, que o recrutamento ele será feito com... não será aceita uma desmobilização desses reservistas, tá? Isso é fato, mas ele será feito através do aumento da idade mínima e da idade máxima para ingressar no exército. Por exemplo, você tem ali a idade de 17, 18 anos para entrar no exército ou nas outras forças armadas, e em que, dependendo da unidade, você tem um limite. Tá? Você tem um limite. E para você, a faixa de 18 anos é obrigatória em que, se você passar desta idade, você sofre as penalidades, como aqui no Brasil também. Só que eles estenderam isso de 18 para 21 anos, 3 anos posterior. Isso vai dar o que? Brecha para aqueles indivíduos que querem estudar em uma universidade, seja qual for a universidade, seja qual o curso, e a hora que ele completa esse curso, ele pode buscar entrar no exército, nas forças armadas. E isso motiva esses indivíduos que querem servir a nação. E também a idade limite, que até 27 anos para algumas escolas, foi aumentado para 30 anos. Para o quê? O efetivo ativo das forças armadas russas, deixar bem claro. No entanto, está planejado ainda, ao que parece, aumentar primeiramente a idade máxima de até 27 anos para 30. E essa questão até de 18 para 21 anos, que é o serviço obrigatório,
ainda parece que não vai ser efetivado neste início, vai ser mais para frente. É o que eu tenho visto aqui através de relatórios e através também de indivíduos que estão analisando esses fatos e propriamente do relatório do próprio ministro Shoigu. E a Rússia, ela tem aproximadamente 270 mil novos recrutas todos os anos. Vejam só, são 270 mil. São quase 2 exércitos ali. Então é muito interessante que você tenha um recrutamento antes do inverno, que você tem no outono, e depois do inverno, na primavera. Só que o resultado disso tudo será muito espantoso. Por quê? Isso vai aumentar o número daqueles que estão sujeitos ao recrutamento para mais de 2 milhões de homens nascidos de 93 até 95. Então você tem praticamente quase 3 anos de recrutamento em que você pode aumentar o efetivo, você pode aumentar o recrutamento, os militares da ativa, até mesmo da reserva, que vão para a reserva. Ou seja, eles vão para a reserva e eles podem ser mobilizados novamente através de decretos. Então esse exército, abre aspas, ativos, pode chegar a 2 milhões de militares da Rússia. Então não é uma simples nova reforma ou reformulação das Forças Armadas Russas anunciada por Shoigu de 370 mil homens ou 350 mil homens. E que pode chegar a 2 milhões, realmente é uma somatória, é um contingente muito importante para a força russa. Ponto. E como eles vão utilizar isso, enfim, são números que estou trazendo aqui. E ainda há uma conversa surgindo sobre aquela nova mobilização de 500 mil reservistas. Mas o decreto de Putin, que ele tinha chamado aqueles 300 mil reservistas, já não continha a possibilidade de chegar a 1 milhão? Sim, tinha essa possibilidade. Entretanto, são questões que podem ocorrer de formas mais ímpares, ou seja, individualizadas. A depender do tipo de mobilização que Putin quer, ele vai precisar de um novo decreto. E ele já confirmou isso com os seus comandantes, principalmente Shoigu, que estava ciente, repassou os seus comandantes de distritos, enfim, comandantes, que deve se preparar para qualquer momento um chamado de 500 mil reservistas. Só falta o quê? Um sinal verde de Putin, ou seja, um decreto presidencial. Então, os analistas eles não acreditam que seja adequado enviar o quê? Convocar o quê? Uma nova mobilização. Utilizar o que tem e utilizar parte do efetivo ativo. O que eu acho também muita besteira, porque você precisa utilizar os dois de forma contingencial. Você pega o reservista, você pega os indivíduos da ativos, vocês vão fazer o treinamento juntos ou separados, e você vai fazer uma peneira onde há maior experiência e melhor manuseio de equipamentos. Você vai ter que aproveitar. Isso vai de cada organização militar a sua capacidade de recrutamento. E é claro que os instrutores estão em falta na Rússia, principalmente os mais experientes que cursaram a guerra lá na Síria. Mas, de toda forma, já é um começo para esse programa da Rússia, que, ao meu ver, pode chegar a 2 milhões até 2026 e pode fazer realmente uma grande diferença no exército russo. E mais assim, no campo de batalha já é outra história. Isso não vai depender somente de contingente, vai depender de qualidade, vai depender de estratégia militar no jogo de guerra. Então, um dos motivos claros ao novo recrutamento, um dos motivos é oferecer condições para o uso de novos também equipamentos para o campo de batalha. Você tem uma larga produção que vai, uma produção de blindados, de caças, de mísseis, que vão chegar nesse outono, no próximo outono deste ano. E é preciso ter um contingente para você absorver tudo isso.
Você não vai ter ali um blindado dirigindo sozinho, atacando, por exemplo, os ucranianos sozinhos. Você precisa o quê? De contingente para isso. Então, o Estado-Maior russo, ele está empenhado nesta nova distribuição dos mobilizados, os reservistas, que estão quase 100% na Ucrânia. E essa nova conformação, nessa nova reformulação, ele prevê que criar novos ativos até 2026 é você sustentar a guerra lá na Ucrânia, por exemplo. Então, por isso que eu acredito que essa guerra não vai terminar agora. Tem uma projeção, ou caso haja ali uma estratégia, por exemplo, americana, para tentar forçar a Rússia a abdicar de seus planos e abrir concessões, ou essa guerra lá pode se estender para 2024, 2025 e 2026 ali realmente vai ser uma guerra incansável e há grandes possibilidades de um futuro próximo já ocorrer concessões, ocorrer negociações. Mas de qual parte? É difícil a gente estar prevendo aqui. A gente poderia não, com certeza erraria todos os cenários possíveis. Então, o Estado-Maior ele tem o objetivo nesse momento de recrutar para preparar até 2026, que eu acredito que vai superar ali esse 1 milhão e 500 mil ativos para até 2 milhões de ativos, contabilizando também os reservistas que estão saindo da sua atividade, indo para a reserva e sendo reagrupado novamente para a formação ativa como reservista. Ou seja, é mais um aparato de Shoigu do Estado-Maior para tentar fortalecer a Rússia a não perder mais a linha de combate com tropas menos experientes. Ele quer fazer em longo prazo ou médio prazo uma preparação dos seus militares para enfrentar melhor o contingenciamento do beligerante, porque você está lidando com indivíduos mais bem treinados, você está lidando com indivíduos muito bem equipados, como os ucranianos, que mudaram a sua forma de lutar desde 2014. Então, esse é um panorama que eu trouxe aqui para vocês, com essa nova formulação das Forças Armadas Russas, com novos distritos, novos recrutamentos, que esse recrutamento que vai ocorrer já nesta primavera e no outono ainda deste ano, que vai vai angariar mais efetivo para as Forças Armadas Russas, não se restringindo somente ao exército russo. Gostaram do vídeo? Um vídeo mais detalhado, um vídeo ali mais corrido, porém é necessário trazer sobre algumas situações que estão ocorrendo na Rússia, principalmente no recrutamento, algumas políticas ali de recrutamento, como que eles vão fazer essas chamadas desses militares, desses cidadãos, que vai com certeza de 18 anos até 21 anos, estendendo esse serviço obrigatório, e dos 27 até os 30 anos, o limite para ingresso no serviço ativo de carreira do Exército e das Forças Armadas Russas. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação. Não percam o próximo vídeo aqui no canal e também, se possível, doarem qualquer valor através da nossa chave Pix, que é o canal aramilitarov@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso trabalho diário aqui no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.